Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está começando mais uma aula aqui no nosso curso e a gente vai falar sobre movimento uniforme. Movimento uniforme é o seguinte: a velocidade escalar ela é constante, ou seja, no deslocamento, o tempo, o deslocamento corrido, os intervalos de tempo que aquele objeto, um carro, um ônibus, um trem, uma bicicleta, uma pessoa, ele percorre em tempos iguais, o intervalo sempre o mesmo. Então, nessa equação, a gente pode pensar, como é um deslocamento constante, então ele vai percorrer uma distâncias iguais, então é uma reta, nesse gráfico aqui, pela velocidade ao tempo. Então, nessa equação, a gente analisa aqui que é um retângulo. E a fórmula que para a gente calcular essa área do retângulo é a área do retângulo é a base vezes a altura. Nesse caso aqui, a gente sabe que ΔS é a nossa área, a velocidade, ou seja, que é a nossa base ele é o tempo, e a nossa altura é a velocidade. Analisando como que é feita a equação. Mas aqui eu vou alterar um pouco, tá? Seguinte. Para ficar semelhante àquela fórmula que a gente está estudando, então fica, porque a ordem dos produtos não altera o resultado, então a gente coloca aqui como V vezes o T, tá certo? Como é uma variação, a variação ele é o que? ΔS ele é igual, nesse caso, a variação, o espaço final pelo inicial. Em algumas nomenclaturas você vai encontrar o S0 como um SI, tá bom? Substituindo o ΔS aqui nessa equação aqui de cima superior, a gente sabe, portanto, que S menos S0 é igual a V vezes o T, que logo a gente tem uma equação final que vai ser S igual a S0 mais VT. Essa é a nossa equação final. Então, essa é a equação que a gente vai ver em muitos exercícios, que a gente vai estudar, que a gente vai aprender a utilizar, beleza? Então, existem tipos de movimento. Conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo vários tipos de movimento. E tem uns que são a favor e outros contra a orientação da trajetória. Vendo esses gráficos aqui, é bom a gente compreender. O primeiro gráfico que a gente está estudando aqui, esse daqui do nosso cantinho aqui, ele está com uma reta apontada para cima. Então perceba, o S ele está aumentando, logo a velocidade está aumentando. Se a distância está aumentando em relação ao tempo, a velocidade também. Então a gente tem aqui o S é maior que zero. Agora, se o S diminui, o espaço no caso diminui, então, ou seja, a velocidade está diminuindo também. No caso aqui do nosso terceiro gráfico, da velocidade pelo tempo, semelhante àquele que a gente fez a equação, a gente sabe que o movimento é progressivo, ou seja, não tem uma alteração, ele mantém-se constante. Em relação agora, nesse caso que a velocidade aqui é negativa, ele é retrógrado. Então, por isso que a gente tem a equação, o nosso gráfico, nossa reta, ele está abaixo do zero, ou seja, está do lado negativo, por causa que ele está diminuindo abaixo de zero. Então é isso, são esses tipos de movimento que a gente pode encontrar quando a gente estiver estudando os movimentos. E nesse caso, quando a gente está estudando a questão dos movimentos, a gente também tem que entender uma questão de velocidade relativa. Velocidade relativa é uma coisa muito simples. Ele quer saber, basicamente, que ele define que a relação, a diferença da velocidade de dois objetos, em relação o objeto A em relação a B.
Então, por isso que você tem essa diferença entre as velocidades, como está nessa equação abaixo aqui, que você pode ver que a velocidade relativa, né, o A, no caso aqui, ele tem a velocidade relativa de A e B é igual à velocidade de A menos VB. Então, por isso que a gente faz essas relações aqui. E perceba, existe uma regra prática nisso aqui. Muitos exercícios que vocês vão ver aqui nos exercícios de sistemática, que vocês vão pegar para estudar em casa, não interessa muito o sinal da velocidade, só depende do seu módulo. Ou seja, por isso que existe o nosso módulo aqui, essa barrinha dos dois lados aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes para explicação, isso aqui é nas aulas de matemática, mas muito conhecimento que você tem em matemática você vai aplicar aqui. Ou seja, quando você tem dois objetos, um carro A e um carro B, que eles estão na mesma estrada, na mesma trajetória, só que uma certa distância, e você quer saber a velocidade relativa entre eles, você subtrai. Agora, quando você tem no segundo caso, um carro A e um carro B, que eles estão na mesma trajetória, mas sentidos opostos, eles vão se encontrar em algum ponto aqui, então você soma. Então, basicamente é isso, pessoal. Não tem muito segredo. A gente vai fazer exercício na próxima aula para a gente entender e assimilar. Então, eu espero vocês na próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, comente e, claro, curta, né? Deixe seu like aí e compartilhe para mais pessoas aprenderem, mais pessoas conhecerem o nosso projeto, tá bom? Então, eu espero vocês. Até mais.